É possível termos o Rio Paraibuna despoluído e uma Juiz de Fora mais justa, diversa, humana e ecológica. Bom dia, pessoal. Vamos O Arthur falou aqui de Chapéu d'Uvas. É até engraçado se você chegar para o cidadão hoje e dizer que ele consome na casa dele água do Rio Paraibuna. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e nasci com essa questão do Rio Paraibuna. Então eu tenho essa vontade de ver o Rio Paraibuna despoluído. Nessa eleição, Juiz de Fora tem opção. Eu já escolhi, Arthur Valente. Arthur é pré-candidato a vereador pelo PT em favor do meio ambiente, da ciência e da defesa da vida. Jovem, com 38 anos, biólogo, ambientalista, marido da Débora, pai da Marina, natural aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial enorme com a represa de Chapéu d'Uvas, um grande desafio também. E a questão da habitação, do trânsito, de uma melhor qualidade da moradia das pessoas, então do saneamento básico. E a gente quer essa Juiz de Fora melhor. Estamos vivendo um momento político crucial. O modelo de exploração da natureza que temos adotado é um modelo que gera absurda desigualdade social. Precisamos mudar de vez nossa relação com o meio ambiente. Nosso futuro depende das decisões que cada um de nós tomarmos nesta eleição. O poder público necessita de fiscalização e Arthur oferece um equilíbrio capaz de convergir pontos de vistas diferentes. E a gente foi educado aqui de forma até privilegiada, de forma gratuita, pela Universidade Federal, pelo Colégio de Aplicação, e a gente tem o dever de passar esse conhecimento. Filho do ex-deputado Agostinho Valente do PT, Arthur conheceu o ambiente da boa política cedo. Desde criança, ele acompanha a carreira política do pai. É uma pessoa que conhece a importância de se trabalhar para o bem comum, pela ecologia integral, do acesso à vida digna, por isso está ciente da responsabilidade da vida pública. Arthur tem um histórico de luta pela preservação da natureza. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas. Foi secretário do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna. Atuante nas audiências públicas, foi defensor da criação do Parque na Mata do Crambeque. E sabe o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, pertinho de Bitipoca? Então, o projeto do parque teve os cuidados do Arthur, sempre com uma equipe competente e humana. Parabenizar o Arthur, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região. Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, da Mantiqueira. Não dá para deixar passar. Chegou a hora de você também se comprometer em criar uma sociedade que supere a exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. E o caminho passa pela transição ecológica, na cidade e no campo. Arthur representa essa vontade do trato correto com a terra, do respeito ao trabalhador e trabalhadora, buscando desenvolvimento social com a soberania alimentar que tanto Juiz de Fora precisa ter agora. A minha missão é construir uma política social que seja também ecológica. E agora você tem a opção e eu te convido a vir a ser valente comigo. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Sejam bem-vindos, este é o programa Transição Ecológica com Arthur Valente. Toda semana um bate-papo especial para falarmos de ecologia na política.
Acompanhe a nossa série aqui na Ecoar TV JF. Hoje, um bate-papo especial com Nádia Rocha, que está na presidência do Comitê de Bacias Hidrográficas dos afluentes do Caratinga. Perfeito, Nádia? Muito bem-vinda. Perfeito, bom dia. Bom dia, Arthur. Maior prazer estar aqui com você. Principalmente um convite teu e do meu dileto amigo Wilson, que eu tenho o maior respeito, que está aí no comitê hoje do Preto Paraibuna, né? Nos abandonou. Ele foi na presidência também ou no Caratinga? Foi meu vice-presidente, 2 mandatos. Foi meu vice-presidente, mas na realidade, na nossa presidência, nós tínhamos uma parceria de todo mundo. Nós representávamos o comitê e esquecia um pouco essa história de presidente e vice. A gente fazia um colegiado na direção do colegiado. Comitê. Perfeito. Muito bom. Nós fizemos um programa aqui com o Wilson Acácio e o Matheus Cremonese. São 2 conselheiros que eu tenho aqui, são muito especiais, são excelentes conhecedores da política das águas. Claro. E a sua contribuição aqui hoje também é nesse sentido, fortalecer a democracia e a política das águas, tão importante nesse âmbito. Eu trabalhei com o Wilson Acácio no Comitê Preto Paraibuna, o secretário lá no comitê, no PS1, que a gente chama, e foi muito boa as contribuições dos 2, eu aprendi muito e quero continuar aprendendo e dialogando com as pessoas para que elas compreendam a importância desse parlamento das águas, que é o Comitê de Bacia, e como o meio ambiente contribui para a democracia. Claro, Arthur, como presidente do comitê, principalmente quando a gente assumiu a presidência do comitê pela primeira vez, né, nós sempre dissemos o seguinte: a democracia você exerce em qualquer lugar que você está. E dentro do comitê, principalmente entre a diretoria do comitê, nós sempre fizemos a questão de exercitar essa questão do mando conjunto, entende? Quer dizer, sempre se ouvindo, sempre conversando, e sempre tivemos parcerias muito grandes. Para a gente evoluir na democracia no geral, a gente tem que fazer com que essa democracia aconteça em todos os lugares que a gente está, né? E eu acho que o Parlamento das Águas é um espaço extremamente democrático e que a gente aprende muito também a lidar e fazer essa ligação entre a questão ambiental e a questão social, né? E a democracia é um pé fundamental, é um pilar fundamental nessa história. Perfeito. E você, fique à vontade aqui, eu te convidei para suas opiniões pessoais, não necessariamente as suas opiniões institucionais. Não sei qual o setor que você representa lá? Na realidade, a minha representação é setor dos usuários, mas eu sou da realidade da agricultura familiar. E as associações de agricultores familiares, aqui no Comitê de Caratinga, nós somos usuários, não é? E tivemos a felicidade de ter na direção, na plenária do Comitê do Caratinga, 6 agricultores familiares representando as suas associações. E eu represento a associação do córrego onde eu moro, que é Córrego Boa Fé. E nós temos aqui uma associação comunitária. Então, quando eu falo que eu sou representante dos usuários, eu faço questão de frisar que, no caso, esse usuário é da agricultura familiar. Isso é importante. Para nós, a questão da vinda da agricultura familiar para o nosso comitê deu uma qualidade diferente à discussão, inclusive relacionada à questão das águas. Eu acredito perfeitamente. Estamos precisando muito dessa interação, né, vamos dizer, dessa comida sem veneno, que é a agroecologia e a agricultura familiar tem conhecimento e produz para contribuir na política das águas. E eles são nossos produtores das águas, né? Existe aí uma história de que o agricultor é o grande poluidor através dos venenos e tal. Eu acho que isso você tem que fazer uma diferença de que tipo de agricultor é.
e que tipo de agricultura a gente luta por ela, não é? Quer dizer, a gente vê uma agricultura agroecológica que tenha sustentabilidade, que tenha defesa do meio ambiente e, principalmente, desaguando na defesa das nossas águas, né? Tudo a gente liga com a questão da água, que é a nossa fonte de vida, né? É fundamental. Eu sonho muito com isso, desenvolver mais esses programas de produtor de águas, o pagamento por serviço. Sim, pagamento por serviço ambiental. Sem dúvida. Eu acho que você tem, às vezes, uma propriedade tão pequena que você tem que ser beneficiado por esse serviço, da mesma forma que você é beneficiado pelo leite que você vende, que você é beneficiado pelo café que você produz, entende? A água tem que ser o produto do agricultor, tem que ser um produto, ele tem que receber por ela, porque senão, o que acontece? A propriedade, às vezes, é tão pequena que ele, para produzir um pouco de leite, ele tem que levar a pastagem dele até a beirada do córrego, onde o boi vai beber, onde a vaca vai beber. Entende? Que ele não, e para preservar toda essa região, para preservar o topo de morro e tal, ele tem que ser compensado por isso, senão ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Você tira a beira dos córregos e você tira o topo de morro, sobra muito pouco para ele produzir. E por isso ele tem que receber. Sem dúvida. E a segurança hídrica, que dá para todo mundo, né? Para quem está na cidade, para quem está no campo produzindo, né? Sem dúvida. Essa permanência. Eu costumo falar que na periferia, que tem muitas vezes o esgoto a céu aberto, uma degradação, uma encosta degradada, e algumas pessoas culpam, né, a periferia ou a pobreza por essa poluição. Eu costumo falar que se o rico, o dinheiro e a concentração da riqueza, que está cada vez mais absurda, é o mesmo dinheiro que poderia produzir um investimento, fazer a correção deste saneamento, de certa forma, no campo, o mesmo recurso que poderia ser redistribuído e transformado em novos projetos, né, de segurança hídrica, alimentar. Então é tão importante essa distribuição, né, dos recursos do Estado, que o Estado arrecada mal, distribui mal ainda, né, e a gente está buscando essa justiça social. O Comitê de Bacia tem uma arrecadação própria, né, e ele pode promover um pouco essa justiça social, não é, Nádia? Na questão das águas, da elaboração dos projetos, mas é muito pouco. Na realidade, eu acho que o Comitê de Bacia ele tem também essa tarefa, entende? Mas isso é um dever de Estado, né? Quer dizer, a pobreza é inteiramente ligada à questão da preservação ambiental. Quer dizer, onde tem pobreza, tem aplicação de recursos pouco, tem renda pouca, e acontece isso, quer dizer, as palafitas, as favelas, favela da Maré no Rio de Janeiro, e, enfim, várias que são extremamente poluidoras, mas não é por culpa desse povo. Quer dizer, esse povo não mora lá poluindo porque ele quer morar lá, né? É porque ele não tem melhores condições de moradia, mais decentes, né? Isso tudo é política pública. Eu acho que a gente, pelo menos eu e o Wilson, nós temos algo em comum. A gente não consegue discutir política das águas sem discutir a questão da moradia, sem discutir a questão da distribuição de renda, sem discutir a qualidade de vida desse nosso povo. Mas tudo isso tem que ser muito interligado. Você não tem... como é que você vai falar em preservação da água para uma pessoa que não tem água na torneira? Como é que ele vai compreender? Ele não pode nem compreender essa nossa luta, entende? Então, a gente faz plano de bacia, a gente faz enquadramento, a gente rediscute o plano de bacia, e aí isso fica muito distante das comunidades. As comunidades, a gente precisa, a meu ver, dentro do Comitê de Bacia, também ter uma discussão de outro nível, também ter uma discussão com o pequeno, com as pessoas que sofrem, e mostrar que a nossa luta está junto com a luta deles, entende? A questão da pandemia, por exemplo, como é que você ia falar em isolamento social numa casa que mora 6 pessoas num ponto? Não é? Como é que você vai falar
Educação ambiental. Economiza a água do chuveiro quando a casa não tem água nem tem chuveiro. Vai falar em educação ambiental para as pessoas que não têm acesso à cultura, à educação, ao estudo, nem ao estudo formal têm acesso muitas vezes, né? Então, essa nossa luta pela preservação ambiental e principalmente a nossa luta pelas águas tem essa profundidade. É uma discussão política também. E as pessoas têm um pouco mania de dizer, não, a luta das águas não pode ter política, não pode ter partido, não pode ter lado. Tem um lado. Esse lado é o lado de distribuir a água, principalmente para aqueles que mais precisam dela, aqueles que menos têm acesso. Esse tem que ser o nosso foco, né? Não é fazer só que a água do Rio Caratinga seja limpa. Ela seja limpa para ter uma determinada utilização. Não é? É isso que eu digo, para que todos que vivem naquele entorno tenham uma boa qualidade e um bom acesso à água. Não é para que a indústria... a nossa ecologia. A ecologia, claro, que a gente está defendendo é a ecologia do acesso ao serviço público, né? Do serviço, dos bens públicos. Por isso as pessoas muitas vezes já identificaram os ecologistas como mais reativos, mais brigadores, sim. Ou só contra a poluição. E não, a gente tem uma ecologia moderna, popular, que é garantir essa questão do acesso aos serviços públicos. Isso é tão importante hoje e, né, transforma a ecologia, o ecologismo, numa atividade propositiva também, que as pessoas possam... Sim, inclusive relacionada à saúde da população, por exemplo, entende? Quer dizer, é essencial esse link. A universalização, né, desses direitos, da saúde, do saneamento. Né? Eu tenho um compromisso muito grande aqui em Juiz de Fora com a despoluição do Paraibuna e com esgoto a céu aberto zero. Né? A gente tem que mapear, tem que achar onde tem. Não claro, dá para ter uma população vulnerável essas doenças e até economiza, né, recursos para a saúde. Sim. Né, porque... Sim. E aí, onde você tem... querem mais recursos, está faltando recurso, tem que ter mais recursos, mas de onde vai sair? Aí tem que enxugar o Estado. Não é isso, a gente tem que investir, garantir o investimento, né, no que é preventivo, para que o mesmo recurso da saúde, se não puder aumentar, a gente quer aumentar, mas o mesmo recurso pode ser feito mais ainda. Por exemplo, eu uso muito o caso da vacina. Se a gente conseguir universalizar a vacina para várias economiza. Cidades, você vai economizar nos leitos de UTI, né? Se você faz política de trânsito, você vai economizar também nos hospitais. Então, o hospital vai ter o mesmo recurso, mas vai poder fazer muito mais. Ter uma tecnologia melhor e tal. Né? Então, essa ecologia... Quando nós fizemos na Bacia do Caratinga, na realidade, fizemos na Bacia do Doce, o Plano Municipal de Saneamento, que a gente procurou discutir com as comunidades o que seria. Uma coisa que a gente falava sempre é o seguinte: R$1 investido em saneamento são R$5 economizados em saúde. É fundamental isso, não é? A gente não quer o saneamento só porque para ter a água, para não ter o cheiro do esgoto aparecendo. Não é bem isso. É quando você faz saneamento, você traz saúde para a comunidade. Isso é importante. Agora, você me fez uma pergunta, aliás, fez uma afirmação antes sobre a questão da cobrança pelo uso da água, né? Isso é um projeto que tem que ser desenvolvido. Agora, no momento está muito complicado, né, Arthur? Porque a gente realmente tem praticamente quase todo o recurso do Caratinga, por exemplo, há 1 ano e meio contingenciado no Estado, porque o recurso pelo uso da água, pela cobrança que ele usa da água, cai no Caixa Único do Estado. E o Estado também, e aí eu acho que tem o papel do deputado estadual, no caso, né? Quer dizer que você é candidato a vereador, no caso, né? E também junto aos deputados, aos companheiros e na própria Câmara, a luta por isso, né? Quer dizer, que os recursos da cobrança cheguem realmente aos comitês de bacia, para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos, né? E a gente tem feito uma parceria muito grande com a Assembleia Legislativa para tentar conseguir
Bom, vamos ver, a gente está fazendo o que pode, né? Mas se a gente conseguir trazer com que os recursos da cobrança cheguem diretamente para o caixa do comitê, é um trabalho, é um problema menos que a gente vai ter. Isso tem sido uma proposta nossa, que a cobrança, os recursos da cobrança do uso da água não entrem no caixa único do governo, fique com a gente. E assim você pode ter um... Porque não é um imposto, né? Não é um imposto, é uma cobrança independente, né? Uma arrecadação em lei, né? Prevista em lei no comitê e tudo. E é um recurso previsto em lei com utilização definida. Isso. A utilização definida é melhoria da quantidade e qualidade das águas. E só quem faz isso é o papel do Comitê de Bacia, né? Quer dizer, esse é o papel do Comitê de Bacia, né? Mas, enfim, a gente vai caminhando. Muito bom. Você comentou da importância do comitê falar sobre política também, e eu tive a oportunidade aqui em Juiz de Fora, até numa audiência na Câmara Municipal, de pedir apoio aos vereadores e toda a sociedade para que ela defenda o Comitê de Bacia contra possíveis ataques à própria existência dos comitês. O próprio governo Bolsonaro ele começou a sua gestão extinguindo vários conselhos, comitês, num ataque à democracia, e os comitês sobreviveram porque são previstos em lei. E isso foi importante, né? A gente tem a Lei das Águas que protegeu a existência do comitê. Mas parece que o governador Zema está dando um jeito, né? Seu jeitinho de também tentar fazer ele justifica, vamos dizer, ele identifica alguma injustiça, né? E acha que isso, para tornar eficiente, você tem que enxugar, né? Ou seja, é mais um ataque à democracia, tentando extinguir alguns comitês e fundindo outros. Então, isso tem acontecido aí. A gente tem uma ameaça aqui de fundir o Comitê Preto Paraibuno com o COMPE, o Combe Muriaé, e isso para nós aqui bem prejudicial, efeito da participação social, da diluição dos recursos para uma área tão grande. Como que você está vendo isso? Na realidade, eu e o Wilson, nós pertencemos ao colegiado coordenador do Fórum Mineiro do Comitê de Bacia. Nós estamos tendo, nesse momento, um embate muito sério com o IGAM, com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com relação a essa questão que eles não falam extinção de comitês. Na realidade, eles, de vez em quando, soltam o seguinte: mas tem muito comitê, tem muito gasto e não anda para frente, não desenvolve trabalho, muitas vezes as reuniões não tem nem quórum, né? E a gente rebate dizendo: meu comitê, por exemplo, que não dá quórum à reunião é o Estado. A nossa dificuldade de quórum é exatamente o Estado, né? Os agricultores vêm, sabe? Os representantes da sociedade civil estão lá, as prefeituras estão mais perto, o Estado é que é um problema, a gente tem que ficar ligando o tempo todo para os representantes. Mas, olha, no momento a situação está o seguinte: na CT Plano, da Comissão Técnica de Planejamento, do CT Plano do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, foi aprovado, acabou de ser aprovado, uma discussão que a gente tem um ano discutindo essa questão com o IGAM, a formação das chamadas UEGs, que é Unidade Estadual de Gerência, Planejamento e tal, né? em número de 7. Isso implica que cada unidade dessa tomaria conta de um conjunto de comitês. Por exemplo, tem uma unidade estratégica que pegaria o doce, mas eles dizem o seguinte: mas nós não vamos acabar com 6 comitês do doce. A gente vai juntar essa unidade estratégica de gestão, e aí eles vêm e falam assim: nós vamos acabar com as unidades de planejamento. E as unidades de planejamento, que é uma deliberação normativa, inclusive do Conselho Estadual, são em número de 36,
que são 36 comitês. Quer dizer, cada unidade de planejamento corresponde a um comitê. E agora, eles extinguiram exatamente essas 36 unidades de planejamento. Isso, para mim, nada mais é um passo de que o Estado já não tem mais aquelas unidades de planejamento na sua estrutura, então os comitês ficam soltos, vão para a unidade estadual, que são em torno de 7, e, no fundo, embora eles digam que não, mas isso é um projeto de acabar com os comitês de bacia ou diminuir o número, que o Estado sente que são onerosos. Agora, para nós, isso tem uma questão muito séria, sabe, Arthur? Que é a democracia social. Quer dizer, quando você tem... Nós temos 36 na nossa plenária do comitê, nos nossos comitês do Doce, em torno de 6, nós temos em torno de 400 membros que estão reunindo, trabalhando e discutindo a política das águas. Quando você diminui, eu não acredito que um comitê do Doce tenha a participação da base que tem hoje os comitês, cada um dos 6 comitês de bacia do Doce. Isso vai acabar, que a gente vai ter assim, uma elite conhecedora das águas, que acaba se unindo num grande comitê e que distancia cada vez mais da nossa discussão democrática das águas, que passa Concordo por todos perfeitamente. os comitês. Isso, para nós, dentro do fórum de comitês e dentro do colegiado, é uma discussão muito séria. Agora, é um projeto, né? É um projeto que esse povo tem. O Bolsonaro, logo de cara, ele pegou a Ana das Águas, né? Que é a Ana, que era responsável pela questão das águas do comitê, ela estava no Ministério do Meio Ambiente. Ele levou lá para o Ministério de Integração, sabe? Porque diz que água é integração, água é meio ambiente. Tirou. E esses movimentos que o governo vem fazendo de cada vez mais pegar a questão ambiental e passar a boiada, né? Como eles mesmos dizem, isso vem dificultando e vem prejudicando enormemente a nossa questão das águas, né? Os nossos recursos, o marco de saneamento, por exemplo, tem que ser extremamente discutido nos comitês, né? O marco legal de saneamento que passou agora, como é que vai ficar? Exatamente, passou esse novo marco do saneamento e nós estamos preocupados aqui também, porque o Zema está claramente querendo a Copasa privatizada, sem participação, sem consulta popular, que é uma coisa prevista em lei. Sim. E quer passar por cima disso de forma absurda. Qual é o medo dele de querer ouvir as pessoas, né? Porque não quer democracia, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê, o mundo inteiro está estatizando seus serviços de água. Reestatizando, né? Ele foi privatizado e volta para o Estado. Porque isso que está acontecendo. Bem comum, não é uma loja de produtos chineses, né? É um bem comum, uma necessidade básica. E tem municípios que, né, a distribuição dos municípios, a capacidade deles de gestão são 853 municípios em Minas, então é fundamental uma empresa pública fazendo a gestão desses municípios que não têm a sua própria autarquia, e a gente está preocupado, inclusive, em Juiz de Fora, com medo também de uma campanha de privatização pela Cesama, que é uma empresa muito boa e forte, precisa de apoio para concluir os projetos, e o golpe, por exemplo, que deram na Dilma, foi um golpe que afetou os projetos da Cesama, a fim de no meio de uma crise de seca, né, terrível, e a Cesama tinha que fazer investimentos para aumentar a sua capacidade de reservação, e foi terrivelmente prejudicada, atrasou muito a conclusão disso. E a gente vê essa política de Estado mínimo, né, mínimo para quem? Para nós, né, de serviços, dependem de serviços públicos, para ter o acesso à dignidade, e é uma lei que não favorece nada, né? Na realidade, eu acho que a Copasa, eu acho que está na fila, né? Pelas últimas declarações, a Copasa está na fila. E eu acho que depois da Copasa vem as principais
por exemplo, vem o SAIS, entende? Vem a CESAM, vem outros. E a grande preocupação é que a privatização do serviço de saneamento não vai chegar nos pequenos municípios, vai ficar por conta da prefeitura, e a prefeitura não tem condição de fazer saneamento, porque não tem condição de cobrar dos munícipes, entende? E é um ciclo, é um ciclo. Aqui, a minha região, por exemplo, vou te dizer, na bacia do Rio Caratinga, dos municípios que a gente tem, a metade delas seria absolutamente incapaz de ter um serviço de saneamento próprio. A metade, sem dúvida alguma. Nossos municípios são 80% deles acima de 25 mil habitantes. Quer dizer, como é que você vai manter um serviço de saneamento, água, esgoto, enfim, drenagem e lixo com recurso próprio do município? É inviável, é inviável. E a Copasa, ela oferta recursos, né? Ela passa recursos para o caixa do Estado, né? Que aí, no fim das contas, o Estado tem condições de ajudar os municípios, né? Sim, se a Copasa passa o recurso, esse recurso teria que ser usado, inclusive, para benefício desses municípios menores que não têm condição, né? Na realidade, a Copasa não é uma empresa que vende serviço, enfim, não vende royalty, não vende nada. Ela vende saúde, ela vende água, né? E ela não vende para ter lucro. Ela vende por um preço que ela consiga manter os seus serviços andando, né? E por mais problemas que a gente tenha com a Copasa, e tem muito, sem dúvida alguma, a gente tem muito, eu tenho que compreender que tem municípios que são inteiramente deficitários, com serviço de água e esgoto, por exemplo, deficitário. E a Copasa, como empresa pública, ela vai ter obrigação de também chegar a esses municípios, de também chegar. O meu município de Inhapim tem 10 distritos, e 10 distritos populosos, só a minha cidade, não é? 10 distritos que, teoricamente, tem que ter água tratada, porque são distritos que têm povoados de 1.000 habitantes, 1.200 habitantes, que hoje pegam água e usam água, muitas vezes, que é uma cisterna que está perto da fossa, e completamente poluída, né, a água. E aí a Copasa tem que chegar a esses 10, não tem dúvida. E qual é a empresa de saneamento, que não seja a Copasa, que vai chegar no Taquaral, que é um distrito do município de Inhapim? Não chega. Isso a gente tem certeza. Quer dizer, o desenvolvimento do serviço público é essencial, né? E compromisso. Os governos foram eleitos já sabidamente com uma agenda totalmente de fake news contra os servidores públicos, contra o serviço público, e no fim das contas é contra os direitos das pessoas de ter acesso a eles, né, em benefício de um sistema que quer cada vez mais explorar o meio ambiente, explorar o sangue do trabalhador, e a gente fica muito triste, né? E, bom, o nosso tempo já está para o final, mas eu queria muito ouvir você, um pouco da sua história. O Wilson falou que você foi bem militante do PT do início da formação do partido, e queria ouvir como foi essa história política sua de militância. Foi mais atrás do PT, né? Eu tenho foi 75 anos, muito antes. Eu tenho 75 anos e eu comecei na luta política, na luta contra a ditadura, não é? Quer dizer, sou geração que lutou contra a ditadura, eu tive que sair do país, voltei lá para o interior do Ceará, morei clandestinamente, com outro nome, no interior do Ceará. Eu era funcionária do Tribunal Superior Eleitoral, fui demitida bem de serviço público por abandono de emprego, porque eu não podia ir ao tribunal, minha mãe conseguiu uma licença para saúde, 2, na terceira exigiram a minha presença, e foi em plena ditadura, na realidade estavam querendo prender. Aí eu saí, nunca mais fui demitida, por abandono de serviço público. E, muito tempo depois, continuando sempre na luta contra a ditadura, veio a anistia, e no período Lula a gente conseguiu ser anistiado.
Eu sou anistiada política do governo Lula, não é? E como anistiada, eu tenho aí meu salário, que não é nem 1/10 do que eu estaria ganhando hoje no meu emprego de origem, né? Mas a gente, inclusive eu digo para o professor Wilson que meu salário de anistiada política não é salário nem para viajar, nem para fazer compra, nem para comprar roupa. É o dinheiro para a política. Então, é com isso que a gente consegue aqui no interior, está construindo o Partido dos Trabalhadores, né? E sou do PT, não do início lá de São Paulo, porque eu morava no Rio, mas a gente foi oriunda do PT do iniciozinho do Rio de Janeiro. A gente ficava sentadinho lá no meio-fio, com um monte de ficha de filiação. Vem cá, vamos filiar nesse partido novo, o que é o PT? E assim a gente construiu, né? E eu sempre falava com o Wilson o seguinte, que eu encontrei meu companheiro mais ou menos assim, né? Foi num comício, a gente tinha uma barraca, ele chegou para ajudar a desfazer a barraca, acabou que dali saíram os filhos que a gente tem hoje, né? E foi isso, a minha luta contra a ditadura, e no PT eu fui presidente do PT na minha zonal no Rio de Janeiro, voltei para Inhapi pela doença da minha mãe, aqui eu fui candidata, fui vereadora por 2 mandatos, né? Fui presidente do Partido dos Trabalhadores, fui candidata a prefeita, e hoje estou na executiva estadual do partido, sou do diretório do partido e estou aqui coordenando essa loucura dessa campanha nossa aí para vereador. Mas estamos aí. Quer dizer, a luta continua, né? A luta continua sempre. Eu brinco com meus filhos e eu considero uma graça. Eu tenho 4 filhos, tudo bem encaminhado, tudo companheiro da gente, né? Quando tem alguém que fala assim, eu sou do PT, minha luta, mas meu filho votou no Bolsonaro, eu falei, os meus não, os meus estão tudo certinho, graças a Deus, né? Estamos aí, continuamos na luta. Aliás, eu estou com a camisa, né? Quer dizer, está aqui, não poderão aprisionar nossos sonhos. Jamais poderão aprisionar nossos sonhos. Isso, é que acharam que ia nos enterrar, mas nós éramos sementes. Não, a gente é semente. Eu sou a semente de 75 anos, mas estou aí, firme na luta. Firme e forte. E aí, é uma árvore porta-sementes. Você já é uma árvore porta-sementes. Sim, e eu tenho o maior prazer em ter conversado contigo. Fiquei muito feliz desse encontro. Tá bom? Eu também. Muito obrigado, Nádia Rocha, pela sua participação aqui. Pessoal, vocês viram aqui que política das águas é também democracia. Acompanhe aqui o nosso canal, na EcoAr TV JF, tem mais meio ambiente e política. Um abraço para todos. É possível termos o Rio Paraibuna despoluído e uma Juiz de Fora mais justa, diversa, humana e ecológica. Bom dia, pessoal. O Arthur falou aqui de Chapelduvas, é até engraçado se você chegar para o cidadão hoje e dizer que ele consome na casa dele água do Rio Paraibuna. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e nasci com essa questão do Rio Paraibuna, então eu tenho essa vontade de ver o Rio Paraibuna despoluído. Nessa eleição, Juiz de Fora tem opção. Eu já escolhi, Arthur Valente. Arthur é pré-candidato a vereador pelo PT em favor do meio ambiente, da ciência e da defesa da vida. Jovem, com 38 anos, biólogo, ambientalista, marido da Débora, pai da Marina,
natural aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial enorme com a represa de Chapéu d'Uvas, né? Um grande desafio também. E a questão da habitação, do trânsito, né? De uma melhor qualidade da moradia das pessoas, então do saneamento básico. E a gente quer essa Juiz de Fora melhor. Estamos vivendo um momento político crucial. O modelo de exploração da natureza que temos adotado é um modelo que gera absurda desigualdade social. Precisamos mudar de vez nossa relação com o meio ambiente. Nosso futuro depende das decisões que cada um de nós tomarmos nesta eleição. O poder público necessita de fiscalização e Arthur oferece um equilíbrio capaz de convergir pontos de vistas diferentes. E a gente foi educado aqui de forma até privilegiada, de forma gratuita, pela Universidade Federal, pelo Colégio de Aplicação, e a gente tem um dever de passar esse conhecimento. Filho do ex-deputado Agostinho Valente do PT, Arthur conheceu o ambiente da boa política cedo. Desde criança, ele acompanha a carreira política do pai. É uma pessoa que conhece a importância de se trabalhar para o bem comum, pela ecologia integral do acesso à vida digna, por isso está ciente da responsabilidade da vida pública. Arthur tem um histórico de luta pela preservação da natureza. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas. Foi secretário do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna. Atuante nas audiências públicas, foi defensor da criação do Parque na Mata do Crambeque. E sabe o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, pertinho de Bitipoca? Então, o projeto do parque teve os cuidados do Arthur, sempre com uma equipe competente e humana. Parabenizar o Arthur, né, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região, né? Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, né, da Mantiqueira. Não dá para deixar passar. Chegou a hora de você também se comprometer em criar uma sociedade que supere a exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. E o caminho passa pela transição ecológica, na cidade e no campo. Arthur representa essa vontade, do trato correto com a terra, do respeito ao trabalhador e trabalhadora, buscando desenvolvimento social com a soberania alimentar que tanto Juiz de Fora precisa ter agora. A minha missão é construir uma política social que seja também ecológica. E agora você tem opção e eu te convido a vir a ser valente comigo. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Seja valente, JF.